aguardando um pouquinho para ver quem chega na nossa live e a gente poder falar um pouquinho enquanto eu estou aguardando o tempo de ir para a casa do Senhor, que hoje nós estamos comemorando a cantata de Páscoa, relembrando, trazendo à memória aquilo que nos traz esperança, que é o Senhor Jesus. Vamos ver se alguém entra. Enquanto isso eu vou abrindo a palavra de Deus e a gente vai falar um pouquinho, trazer uma mensagem para o seu coração. Vamos nós? Quero trazer a memória que hoje é Peça do Senhor. Nós vamos estar falando no livro de Êxodo. Enquanto o povo vai entrando, eu vou aqui abrindo. Deus lindo, oh glórias, sejam bem-vindos, Vou trazer hoje uma palavra maravilhosa, e não é nenhuma novidade, né? Nós vamos estar falando do quê? Só trazendo à memória um pouco sobre a Páscoa do Senhor. Está no livro de Êxodo. Se você tiver um pouquinho de paciência, a gente vai chegar lá. A palavra de Deus diz, no livro de Gênesis, de Êxodo, capítulo 13, ele vai falar a saída dos israelitas do Egito. E é linda essa passagem, porque a gente vai ver o grande amor de Deus e que Deus tem uma promessa, ele cumpre a promessa dele. Deus fez uma promessa a Abraão, que a sua descendência seria maior que as estrelas do céu, incontável como as areias do mar. E hoje essa descendência se cumpriu em mim e você, porque mesmo que você não seja judeu, você é um cristão. E nós temos como pai da fé Abraão. E Deus explicou para Abraão, quando ele fez aliança com ele, que a sua descendência desceria ao Egito por 400 anos, mas ele os tiraria de lá, e aí em Moisés essa promessa se cumpre. Às vezes, muitas vezes em nossas vidas a gente acredita que o tempo de Deus é de acordo com a nossa visão, mas o tempo de Deus, ele não é de acordo com a nossa visão, ele é de acordo com a visão dele. Às vezes, uma promessa feita à tua família não vai se cumprir em mim ou em você, vai se cumprir no teu descendente lá na frente. Mas Deus nunca desonra aquilo que ele prometeu na tua vida. No livro de Êxodo, capítulo 13, nós vamos ler no versículo 37, o que diz assim: Assim, partiram os filhos de Israel de Ramassés de Sucote, coisas de 600 mil de pés, somente de varões, sem contar os meninos, e subiu com eles uma mistura de gente, ovelhas, também vacas, uma grande multidão de gado, e cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, porque não se tinham levedado, porque foram lançados do Egito, não se puderam deter, nem preparar comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Essa é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão:
Essa é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. E disse mais o Senhor a Moisés e Arão: porém, todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que o houveres circuncidado, então comerás dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá, e não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis os ossos. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado, todo macho, então chegará e celebrará, e será como natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro, que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel fizeram, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, e assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. O tempo de cativeiro, às vezes, é tão longo que a gente chega até a duvidar de uma promessa. Mas Deus, Ele faz uma promessa para os seus filhos. E uma vez que Ele fez essa promessa, o tempo dele vai se cumprir. E Deus é manifestado em toda a sua glória. Não desanime na sua vida. O tempo às vezes parece cruel. Parece que Ele não vai te ajudar. Parece que tudo que você tem aguardado é um tempo demorado. Parece que o seu coração fica angustiado. E quantas vezes você tem chorado porque você tem pedido e não tem recebido resposta? Mas você imagina, Deus, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que minta. No tempo dele, Ele tem cumprido cada promessa. Você precisa estar pronto, aguardar e amadurecer, porque Deus está chegando com aquela resposta. E quando Deus te tirar do Egito que você está vivendo, você vai viver o melhor e celebrar a quebra de uma maldição, a quebra de um cativeiro, a quebra de algo que tem atormentado por muito tempo a sua vida, mas receber das mãos do Senhor a vitória, principalmente de celebrar e dizer: eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Deus que me resgatou do Egito, eu tenho um Deus que eu posso chamar de Pai. Os outros povos têm Deus, mas eu tenho um Deus que me chama de filho, me chama de filha, e Ele tem cuidado de mim, da minha casa em detalhes. Às vezes eu tenho esperado coisas que não são dos projetos de Deus para a minha vida, elas não se cumprirão. Mas aquilo que Deus tem guardado e que Ele plantou no seu e no meu coração, ela certamente chegará e se cumprirá, porque Deus é fiel. Feliz Páscoa! O Cordeiro já foi imolado, o sacrifício perfeito, imutável. As vestes do Cordeiro se trocaram. As vestes do Cordeiro hoje, elas passam a se chamar leão. Um leão que é um juiz, e brevemente esse juiz estará aqui e julgará e separará o joio do trigo. Resta você se colocar em posição, não olhar para as coisas erradas que já fez ou que viveu, e nem permitir que os dedos sejam apontados para a sua vida, mas simplesmente estar preparado. Uma grande vitória Deus já guardou para mim e para a sua vida. Antes da volta do leão da tribo de Judá, no livro de Joel, no capítulo 2, ele nos faz uma grande promessa, uma promessa de uma grande colheita, que os celeiros estariam cheios.
e que nós estaríamos cheios não somente da presença dele, mas também dos sonhos dele sendo realizados em nossas vidas. Por isso, Páscoa é tempo de lembrar, Páscoa é para trazer à memória que aquele que nos guarda, aquele que nos prometeu, aquele que fez a promessa para mim e para a tua vida, ele não vai deixar você no cativeiro, ele não vai deixar você escravo por toda a vida. Esse tempo da escravidão já foi colocado no lago do esquecimento. Basta você tomar posse da sua posição de filho, lembrando que o seu Deus é Pai e que você é filho. Agradeça a Cristo por ter morrido no seu e no meu lugar, e através dele todas as promessas se cumprirem. Espera e confia. Deus é Deus de resposta. Deus é Deus de resposta. Ele tem resposta para a tua vida ainda essa semana, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Faço um convite. Hoje nós temos a nossa cantata de Páscoa lá no Alfredo Guedes, 1950, Assembleia de Deus Madureira. Eu estou lá, aguardando por você. Venha você também fazer parte dessa festa, dessa alegria de ser filho, de ser chamado. E assim como o filho pródigo, que andou naquele lamaçal junto com os porcos, longe do pai dele, ele trouxe a memória que tinha pai. Você também tem pai. Venha para a casa do Senhor ou volte para a casa do seu pai. Deus está te esperando e eu também. Beijo no seu coração. Feliz Páscoa. Shalom Peshá na sua vida. Na paz do Senhor Jesus.